Pessoal, bom dia, boa tarde e boa noite, né? Não sei ao certo em que momento vocês estarão assistindo esse vídeo. Sou o professor Edjânio. Essa será a nossa aula 2 da disciplina de manutenção de microcomputadores. O nosso conteúdo de hoje será a unidade central de processamento. Nós já vimos algumas coisinhas, né, a respeito da nossa CPU, que é a nossa unidade central de processamento, mas essa aula ela vai aprofundar o conteúdo aí para vocês, beleza? Então vamos iniciar, tá? Então basicamente a função de um computador é realizar operações, certo? Qualquer aplicação, software, programa, ele vai necessitar dessas operações a serem realizadas pelo processador para que tudo funcione corretamente, tá certo? E essas operações são realizadas por nossa unidade central de processamento, ou em inglês aí a nossa Central Unit Processor, tá certo? Então, de maneira alguma confundam uma CPU com um gabinete, são coisas extremamente aí diferentes, né? Tá, existem hoje 3 empresas que fabricam processadores no mundo: Intel, AMD e VIA, tá? Intel e AMD concorrem fortemente. A VIA já é uma empresa ali, né, mais esquecida da área, mas também atua aí na fabricação de processadores, tá? E o que vem a ser um processador, ou no caso uma CPU? Basicamente é um conjunto ali de sistemas integrados, né, sistemas e circuitos elétricos integrados. Nesses circuitos elétricos existe uma grande quantidade de transistores, que são aí componentes elétricos, tá? Os processadores hoje possuem milhões e bilhões de transistores, né? E esses transistores aí permitem que o processador trabalhe com eletricidade e assim realize aí as instruções necessárias, tá, para a execução de programas em um computador, ok? Todos os computadores possuem processadores, tá? Sejam eles de pequeno porte, grande porte, tá? Sejam eles dispositivos móveis, como por exemplo smartphones, tablets, também possuem aí processadores, certo? Muitas vezes em escalas menores e em poder de processamento menor também, mas é necessário aí a existência do processador, tá? E qual é a composição de um processador, pessoal? O processador ele possui no mínimo 3 componentes básicos, tá? A unidade lógica aritmética, a unidade de controle e o conjunto aí de registradores, tá? Sem esses componentes não existiria a possibilidade de execução das tarefas por um processador, tá? Vamos à nossa unidade lógica aritmética, certo? A unidade lógica aritmética ela contém ali alguns circuitos elétricos que realizam operações matemáticas, tá? Basicamente as operações matemáticas que são realizadas são 4, né? São as operações básicas, e as operações mais complexas elas são, né, adaptações dessas operações básicas, né, ou aprofundamento dessas operações. Tá? Então o processador ele consegue trabalhar aí com adição, subtração, multiplicação e divisão. Tá? Ele também consegue trabalhar estruturas lógicas como estruturas condicionais, né? Estrutura de igualdade, quando é necessário comparar um valor com outro ou uma instrução com outra, por exemplo, comparar se 10 é igual a 10, né? Se 10 é diferente que 50, muitas vezes é necessário essas comparações, tá? Condição de menor que, ou seja, testar se um número é menor que outro, maior que, se um número é maior que outro, e etc, tá? Tá, e a unidade de controle, certo? Ela contém circuitos ali responsáveis por coordenar a execução das tarefas e das instruções, certo? Pelo processador, tá? E pelos componentes também, os demais componentes ali no nosso computador pessoal, tá? Ou computador até proprietário e de
organizações, são os supercomputadores, certo? Então a unidade de controle ela não realiza nenhum tipo de instrução, tá? Principalmente instruções que são ali lógicas, né? Mas ela coordena a execução dessas instruções, mantendo ali as operações, a execução das operações, né, sob o seu controle, tá certo? Para que o processador ali ele não se perca em meio a milhares de instruções que decorrem ali em um tempo baixíssimo. Tá? E o conjunto de registradores, ou simplesmente registradores, tá? São componentes de memória de armazenamento de alta velocidade, tá? Localizados ali no processador para armazenar dados em execução, certo? Muitas vezes, durante a realização de uma operação, valores necessitarão ser armazenados para serem utilizados posteriormente pelo processador. Então, o conjunto de registradores, né, ele tem exatamente a função de armazenar dados em execução, tá certo? Esse tipo de memória, tá, é uma memória que, por ser de alta velocidade, tem um preço muito elevado, tá? E aí os processadores vêm com determinado limite de memória, tá certo? Um esquema simples, tá, para que vocês entendam melhor essa composição. Nós temos o processador. Dentro do processador, a unidade de controle, a unidade lógica aritmética e o conjunto ali de registradores, certo? E a unidade lógica aritmética e o conjunto de registradores ficam localizados em uma área determinada via de dados, tá certo? Tá? O processador ele faz uma comunicação ali direta com a memória principal, certo? Visto que a memória RAM ela vai armazenar os dados das aplicações a serem executadas no momento, ou as próprias aplicações a serem executadas, né? Ela possui ali dados brutos, tá? E aí o processador vai buscar esses dados na memória RAM. Aí logo após nós temos ali os dispositivos de entrada e saída, teclado, né? Um monitor de vídeo, uma impressora, um disco de memória, tá certo? Que permite aí nós utilizarmos o dispositivo, oferecendo algum tipo de dado de entrada e recebendo, né, uma resposta aí do nosso computador por dispositivos de saída, como por exemplo a tela do monitor, tá? O funcionamento básico de um processador, ou CPU no caso, tá? Uma operação simples, né? Ela tem a seguinte ordem, tá? O processador ele busca uma instrução na memória, certo? Instrução a ser executada, né? Interpreta qual é o tipo de operação, tá? É uma operação matemática, é uma operação lógica, é uma adição, é uma divisão, tá? É uma comparação de igualdade, é um processamento gráfico, é uma entrada de dados aí de rede, enfim, né? Por terceiro, ele busca os dados onde estiverem armazenados, tá? Ou seja, buscou-se a instrução na memória, interpretou qual é o tipo de operação a ser realizada, agora é necessário inserir aí os dados para que as instruções sejam realizadas, tá? Executam-se a operação, né? Na etapa 4, na etapa 5, guarda-se o resultado se houver. Tá? E na etapa 6 reinicia o processo. É um ciclo, né? Então, primeiramente, busca uma instrução na memória, interpreta qual é o tipo de operação, busca-se por dados, certo? Para executar a operação, executa a operação, guarda o resultado se assim for necessário, tá? Uma operação matemática cairia bem, né? Buscaria a instrução na memória, certo? Seria uma operação matemática. Qual seria o tipo de instrução? Seria uma divisão, né? Buscaria os dados, tá, necessários na memória para esse tipo de operação. Então, quais seriam os dados necessários aí para uma divisão? Seriam números, claro. Tá? Executaria a divisão e guardaria o resultado certo dessa divisão. Tá? Vamos falar sobre desempenho, né? Como é que se dá o desempenho de um processador?
tá? O desempenho ele pode ser medido aí através de três características, que é a frequência de clock, a quantidade de núcleos e a dissipação de calor, tá? Vamos à frequência de clock, tá? O clock nada mais é que um relógio de pulsos elétricos, tá? E a duração desses pulsos elétricos é denominada ciclo. A quantidade de vezes que um ciclo ou um pulso elétrico consegue se repetir em um segundo é denominado aí denomina aí o clock, certo, do nosso processador, tá? Para se medir o clock, nós utilizamos aí a unidade de medida Hertz, certo? E um Hertz nada mais é que a emissão de um pulso elétrico, tá certo? Então, digamos que em um segundo circule aí, né, 700 mil pulsos elétricos, tá? Nós temos aí não mais Hertz, mas nós temos aí kilohertz, tá certo? Daqui a pouquinho a gente exemplifica melhor com a tabelinha para vocês entenderem, certo? Mais aprofundadamente como funciona, tá? Na primeira década da computação, os computadores eles funcionavam aí nas frequências de kilohertz, né, ou kHz, certo? Que representam aí 1000 ciclos por um segundo, tá? E aí, com o passar dos anos, os processadores conseguiram trabalhar com os megahertz, certo? Que são os milhões de ciclos por segundo, e hoje os processadores conseguem trabalhar na casa dos gigahertz, tá? Que são aí bilhões de ciclos por segundo. Essa tabelinha que eu acabei de falar, ela explica melhor para vocês, tá? 1000 Hz equivale a 1 kHz, certo? Se nós temos um pulso elétrico que equivale a 1 Hz, certo? 1000 Hz por segundo equivale a 1 kHz, tá certo? Descendo a tabelinha, nós temos aí que 1000 kHz representa 1 MHz, tá? 1000 MHz representa 1 GHz. 1000 GHz representa 1 THz. 1000 THz representa 1 PHz. 1000 PHz representa 1 EHz. 1000 EHz representa 1 ZHz. E 1000 ZHz representa aí 1 octahertz, tá? Hoje, certo, nós no mercado não temos processadores trabalhando na casa acima dos gigahertz, né, terahertz por exemplo, tá? Uma vez aí que nós temos a limitação do calor que é gerado pela emissão dos hertz, tá certo? Então, quanto maior a emissão de hertz, maior também será o calor gerado aí pelo processador, tá? Então nós temos aí o lançamento do primeiro processador, denominado aí Intel 4004, tá certo? Esse processador ele possuía aí 4 bits, certo? 16 pinos, certo? De conexão, e operava aí com 740 mil ciclos por segundo, ou ainda 740 kHz, tá certo? Uma imagem do processador para que vocês, né, tomem conhecimento. Era um processador bem simples, tá? Mas para a época, claro, foi uma revolução, visto que foi o primeiro processador a ser desenvolvido, certo? Tá, hoje os processadores eles têm aí capacidades, né, bem mais elevadas que o 4004. Nós temos o atual i9, né? O Core i9, na verdade, que é o processador atual e mais poderoso da Intel, certo? Ele possui aí 4,30 GHz, certo? Ou ainda 4,30 bilhões de ciclos por segundo, tá? É muita coisa, certo? É muito caro também, tá? Mas é um processador que vai suprir aí todas as necessidades que um usuário comum tem no momento, tá? A quantidade de núcleos, tá? O clock ele identifica ali o desempenho, certo? Do processador, tá certo? Mas deve-se atrelar o desempenho também à quantidade de núcleos, certo? Uma vez que
muitas vezes os processadores podem possuir, né, 2 núcleos, 3 núcleos, 4 núcleos, até 10 núcleos, se tratando aí do Core i9, beleza? Tá, pessoal, cada núcleo ele pode funcionar ali de forma independente, tá, do restante dos núcleos. Cada núcleo, inclusive, pode ter ali sua própria frequência de clock, tá? Não quer dizer que um processador, por exemplo, dual core, que possui ali 2 núcleos, né, e ele tem um desempenho de 2.4 GHz, não quer dizer que cada núcleo vai trabalhar ali com 2.4 GHz e vai oferecer ali 4.8 GHz. Isso não ocorre, tá? Porque muitas vezes alguns núcleos eles têm um desempenho menor, tá? Que é para execução ali de tarefas mais simples, tá? Para não consumir muita eletricidade utilizando núcleos, né, com alto poder de processamento, visto que aquelas tarefas são simples, tá certo? Então, quando se tem aí o desempenho de um processador em 2.4 GHz, seria, por exemplo, um núcleo aí com maior poder de processamento do processador, tá bom? Tá? Dois exemplos de processadores, certo? Um Intel Core 2 Duo de 2 núcleos, tá? Outro é o nosso Intel Core i9 de 10 núcleos, tá certo? A diferença entre eles é enorme, tá? Em questão aí de processamento e de composição também, tá? Uma vez que o processador Intel Core i9 possui aí 10 núcleos, certo? Tá? Hoje os processadores possuem alto poder de processamento, por quê? Porque as aplicações exigidas para execução hoje também necessitam de alto poder de processamento, né? Editores de vídeo, editores de imagem, aplicações de vídeo por demanda como Netflix, né? Execução de games, né? Tudo isso ele consome aí muitos recursos do processador, tá? Então os processadores eles trabalham de forma a gerar muito calor, certo? E um superaquecimento ali pode provocar, tá, alguma danificação ou, em casos mais extremos, até a queima da nossa CPU, tá certo? Então, para resolver esse problema, existe aí, né, o componente de dissipação de calor, tá, que permite aí extinguir ou no mínimo aí reduzir o calor gerado pelo processador, tá certo? Em situações de estresse, como por exemplo em overclock, onde o processador é submetido ao seu máximo poder de processamento, podendo gerar ali um superaquecimento. Então se faz necessário a utilização de técnicas que reduzam, tá, esse superaquecimento do processador, tá certo? Existem algumas ferramentas que podem ser utilizadas para isso, tá? Elas se baseiam quase 100% em tecnologias de utilização de cooler, certo? Nós temos aí o air cooler com heat pipes ou ainda o water coolers, tá? Que são aí integrados a basicamente uma ventoinha. Essa ventoinha suga através do dissipador o calor do processador e expulsa, né, esse calor do gabinete, tá? Um exemplo de um cooler, certo? É a nossa ventoinha acoplada aí a um dissipador. O dissipador ele está ligado ao processador, que vai sugar o calor do processador, repassar ao cooler, e o cooler vai expulsar esse calor da área, tá certo? Eu vou parar o vídeo por aqui para ele não ficar muito extenso, tá? Nas próximas aulas nós continuaremos aí com o conteúdo de fabricação de processadores. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo de hoje, tá? Bons estudos e até a próxima.